Alô, alô, sejam muito bem-vindos a mais um Mesa Redonda Futebol Debate. Que rodada para os paulistas, todo mundo tomou paulada, ou seja, tem muita coisa para a gente discutir aqui no Mesa Redonda. O Thiago Salazar está ao vivo lá na Vila Belmiro, o Santos de técnico novo, ainda não estreou o Paulo Turra, mas o Santos perdeu para o Flamengo e está pertinho da zona de rebaixamento. No jogo dos líderes ou da possibilidade de valer liderança, o Palmeiras perdeu para o Botafogo. Está a 8 pontos agora do líder, o Fogão, hein? Olha o Botafogo surpreendendo. O Corinthians do Chico Lang também tomou paulada. O Corinthians tomou paulada, perdeu para o Atlético Paranaense e a dúvida é, vai priorizar o Brasileirão ou vai entrar na Copa Sul-Americana? Daqui a pouco a gente fala. E o São Paulo do Miller não foi diferente. Também perdeu para um time que não deu um chute a gol. Daqui a pouco a gente explica essa história. O Cruzeiro não deu um chute a gol e mesmo assim deu Cruzeiro lá em Belo Horizonte. Enfim, daqui a pouco tem convidado especial e por falar em convidados especiais, para não perder tempo, vamos apresentar, porque todo domingo, você sabe, todo domingo sempre convidados especialíssimos. Ele é jornalista, se formou aqui na Fundação, é da casa, é parceiro, é meu amigo. Na tela, diretor, nosso primeiro convidado de hoje. Pelo menos para este aqui que vos fala, um dos nossos convidados de hoje do Mesa Redonda é referência demais no quesito informação de qualidade. O queridaço André Hernan é um dos repórteres esportivos mais respeitados e premiados da República Federativa do Brasil. Vencedor recentemente do troféu ACESP, dado aqui pela nossa Associação dos Cronistas Esportivos de São Paulo, e também do prêmio Comunique-se. O André Hernan fez carreira na TV Globo, sempre se mostrando um repórter muito bem informado. Recentemente também, o homem saiu lá do Plim Plim, tá no YouTube com o próprio canal dele e com muitos outros projetos paralelos. Seja bem-vindo ao Mesa, André! Aê, Andrezinho! Legal, André. Que honra, hein, Garrafa? Obrigado, feliz demais de estar com você aqui. Estive aqui quando você fez o primeiro programa. Isso. E agora estou aqui para debater com vocês. Obrigado, André, pela presença, estamos todos felizes. Quando foi na reunião, André, você já estava na relação faz tempo, mas sua agenda é muito cheia, mas confirmadíssimo. E atenção, hein? O André Hernan daqui a pouco tem uma bomba sobre o Palmeiras, certo, Andrezinho? Certo, opa, tem jogador sendo vendido, hein? Tem jogador que pode sair do Palmeiras e o André vai dar essa informação aqui no Mesa Redonda. Então você já está em casa, à vontade, né? Sempre à vontade. Ele rodeado de craques aqui. Vai pra Globo, mas foi uma opção, foi amigável e tal, e tá seguindo o caminho dele nas redes sociais, bombando demais, e é nosso convidado. Outro convidado, já tomei muita cerveja com ele, viu? Quantas gandás, já tomamos muita cerveja e tal, pedrinha de sal na garganta, um somebody love pra cá, pra lá. Ex-jogador do Corinthians, fera, identificado com a torcida corintiana, não tem papa na língua, ele fala o que pensa. Na tela, diretor, o nosso próximo convidado. Atacante corintiano e zoeiro demais lá no Instagram. Hoje eu vou falar uma coisa, hein? É hoje, hein? É hoje, hein? É claro que eu tô falando do Claudinei Alexandre Pires, o nosso Dinei convidado desse domingão do Mesa Redonda. Tricampeão brasileiro, campeão do mundo pelo Corinthians, o Dinei é um dos maiores ídolos da fiel corintiana. Com passagens de destaque também pelo Inter e pelo Cruzeiro, o senhor Claudinei tem a missão de causar muito no programa de hoje, hein? Seja bem-vindo, Dinei! Vai, Corinthians! Graças a Deus! Vai, Corinthians! Ei, rapaz! Que alegria de receber! Ai, Corinthians! Vou falar uma coisa pra vocês. Boa noite, meu irmão Garrafa. Boa noite, meu irmão Chico Lang, né? Meu irmão ídolo Miller. Eu falo nos Masters que nós somos, o único que jogou é ele. 4 Copas do Mundo, tem que falar isso. Eu falo pros caras. O resto enganou. Eu enganei bem, mas foi o último coisa. Michele, quanto tempo, hein, filha? Ô, meu querido. Conheci a vovó, a mamãe, hein? Verdade, tava com saudade de te ver pessoalmente. De você. Pô, eu fico feliz em vir aqui e vou falar uma coisa, hein, Miller? Os pés de rato aí, mano. Não é? Quanto você não tava valendo hoje, irmão? Você tá louco, vou te falar uma coisa. Vai, Corinthians! Eu não sei pra onde que nós estamos indo, mas vamos. Você já sentiu qual que é o clima? Muito legal receber o Dinei aqui. É um cara sensacional, de um convívio sensacional. É o mesmo Dinei quando era torcedor apenas da Gaviões, depois que formou jogador, depois que se formou campeão e depois que encerrou a carreira. É o mesmo Dinei. Por isso você tá aqui com a gente, Dinei. Tô muito feliz, todo o time muito feliz com a sua presença aqui. Eu que peço desculpa pra vocês. Domingo passado era pra mim estar aqui, né? Mas
A lata já não ajuda. E eu com dor de dente com o rosto desse tamanho, já viu, né? Ô, mas vou te falar uma coisa, hein? Eu não quero nem começar. O meu jogador joelha por causa de um gol, pelo amor Já de Deus. vamos falar sobre isso. Vamos direto à Vila Belmiro. O Santos perdeu, o Santos tem técnico novo e ele está com o Thiago Salazar lá na Baixada Santista. O Flamengo venceu a equipe do Santos por 3-2. Thiago Salazar, boa noite. Com o Paulo Turra, que não vai conversar com a imprensa, isso foi o combinado aqui com a assessoria do Santos, mas o Paulo Turra é o novo treinador do Santos. Hoje ele assistiu a partida aqui contra o Flamengo, direto aqui do camarote da presidência, acabou de sair aqui do camarote da presidência, vai pegar o elevador aqui, como vocês estão vendo aqui, com toda a equipe do Santos Futebol Clube. O Paulo Turra, que não assumiu o clube nesse momento, mas assumirá o clube a partir da próxima rodada, Garrafa. Como vocês viram, então, Paulo Turra ao vivo, exclusivo, pela primeira vez a gente está vendo o Paulo Turra aqui, desde que ele foi anunciado como técnico do Santos. Eu vou passar a bola para você, daqui a pouquinho eu volto já para te dar as informações da partida que aconteceu e acabou agora há pouco aqui, 3-2 para o Flamengo, mais uma derrota do Peixe, o Garrafa. O astral está ótimo, Salazar trouxe a informação em cima do lance, mostrou, de costas, mas mostrou. Eu não vou entrar na pilha de baixar o meu astral, de ficar irritado com esse tipo de situação. Custava o Paulo Turra dar um tchauzinho, um alô, torcida do Santos, estou chegando. Gente do céu, que mundo estamos vivendo, Dinei, Hernan, de costas, Miller, hein? Gente, de costas, né, de costas. E é de costas para a torcida do Santos, né? Não é porque possível, a gente tá ao vivo não é para conversar torcedor. com o Salazar, é dar um oi, sei lá, pelo menos falar, ó, tô assumindo na próxima terça-feira. Qual é o problema? Nem começou e já começou mal, mas daqui a pouco o Salazar volta lá direto da Vila Belmiro. Boa noite, Chico Lang. Boa noite, mas vou dizer uma coisa pra você, Diga. numa boa. Eu não quero nem saber o que esse cara pensa. Também não. Quero saber. Mas jornalisticamente cumprimos o nosso papel, né, Chico? Jornalisticamente nós mostramos. Você viu que o cara se recusou a falar. A olhar. se explicar, a olhar. Sabia que olhar. estava ao vivo, o que é então, isso? meu filho, já que você não tem nada a dizer, um abraço. Não fala mais nada, não precisa. Você está num time ruim e você, como treinador, mais ou menos. É um time de muita história, claro, o Santos de Pelé, mas o Santos atravessa um momento muito difícil. Boa noite, Miller. Esse Aracrá que deu muitas entrevistas, não só para mim, né, como para todos os nossos colegas, porque tinha muita coisa para contar. Boa noite, Miller. Boa noite, Garrafa. Sem dúvida nenhuma, foi uma rodada assim, bem assim, decepcionante para os paulistas, como você bem destacou no começo, né? Todos os grandes perderam, né? Com exceção do Bragantino, que ganhou e está lá em cima da tabela. Então é uma rodada assim que para os paulistas, para esquecer. E para esquecer, né, sempre a gente tem que fazer um momento de reflexão. O que aconteceu com os paulistas? Qual é o problema? E se o momento é reflexão, é sabedoria, vamos ao boa noite do mestre Alberto Helena Júnior, lá na sua Mestre Caverna. Boa noite, mestre, que rodada é essa? Mas começamos o programa num altíssimo astral, e melhor agora com a sua presença aí na Mestre Caverna. Obrigado, um grande abraço ao André Hernan e ao Dinei, né, que faz uma falta danada, esse tipo de jogador de futebol, que sabe jogar bola e ainda por cima diverte todo mundo. Né? A respeito do nosso querido Filipinho, é o Filipinho, né, o Paulo Turra, ele deu as costas porque o negócio dele é o seguinte, é cuidar da defesa, virar de costas para o futebol, impedir que o adversário jogue, é só isso. Ele foi contratado, não tem nada a ver com a história do Santos e não sei o que ele vai conseguir fazer. Quanto à rodada, bom, os paulistas, hein? Decepcionaram. Mestre, agora, claro, a nossa preocupação é com você que está aí em casa, não é? E por isso eu vou acionar, quero boa noite da Michele Janela, com os presentes e a nossa enquete de hoje. Boa noite, Michele. Boa noite, Osmar Garrafa. Primeira enquete que está no ar no site gazetesportiva.com. Vocês acham que o Palmeiras vai conseguir tirar essa distância, né, do Botafogo? Deixa eu ver se é exatamente isso. O Palmeiras vai conseguir diminuir a diferença para o líder Botafogo? Sim ou não? Porque essa diferença só está aumentando, né? Então
entre no site gazetesportiva.com e dê o seu voto lá no site. Presentes desta noite de domingo. Vamos lá, o primeiro presente, camisa da Rádio Gazeta FM, mais uma camisa do meu Juventus da Moca, camisa maravilhosa do Juventus, tamanho G, e o livro do Hernanes, do Profeta Hernanes, ali do São Paulo, ex-jogador do São Paulo, Carta do Profeta, tá certo? Esse é o presente número 1, ó que bacana. Presente número 2, luva profissional, que quem mandou pra gente foi a Poker, mais uma bola da Topper, ambos presentes aí em parceria com a loja Gol de Placa de Santo André. Muito obrigada ao Leandro. Então é a luva com a bola, a luva da Poker e a bola da Topper que o Leandro da Gol de Placa mandou pra gente. E o terceiro presente da noite, atenção, é um kit da RVS Bike com camisa Squeeze e uma bicicleta, presente da RVS Bike, lá da Moca, da Rua Siqueira Bueno. Aliás, em breve, atenção, uma nova loja maravilhosa para atender todos vocês com muito carinho. Então, vai ter a bicicleta de presente com o kit todinho para você pedalar e se divertir muito. Beleza? Então, hashtag Mesa Redonda no Twitter. Fique ligado nas nossas redes sociais também para você ganhar. É isso aí, então vamos lá, hashtag Mesa Redonda. Como você sabe, eu tenho meu cameration. Vem cá, cameration. Olha, tá aqui o nosso Keire. Mostra todo o nosso time, o bastidor, ó. A gente gosta de que você participe. Não esconde não, Zé, pode ficar lá, nosso Zé, dá uma olhada. Ó, o Primo Ribeiro ali, fazendo seus contatos. Os nossos cinegrafistas, olha, o pessoal lá no fundo, todo mundo trabalhando. Ó, cadê o Tim? Vai lá no Tim. Ô, Tim, esse Corinthians, Tim? Tá mal? Fim de semana você foi bem, Tim? Como é que foi? Foi bem. Você tava num churrasco, eu fiquei sabendo que tava num churrasco, Tim. Tava no churrasco lá, do Ferro Velho. É? Coisa boa. Um abraço à rapaziada do Ferro Velho. O Tim falou... Jardim TT, o Tim falou que o bicho pegou lá, velho. O negócio foi quente, hein? Era pra gente tá lá, viu, Dinei? É, pô. É, você viu. Convida nós, né, pô? Então você sabe, o nosso Cameration tá por aqui durante o programa, ele vai se movimentando, aquela maluquice que você sabe. E por falar em maluquice tá a vida do Santos. E é pra Vila Belmiro que nós vamos, porque o Santos há pouco terminou agora, lá na Baixada Santista, com portões fechados, vitória do Gato Fogueteiro, do Sampaoli. Flamengo do Sampaoli 3, Santos 2. Como é que foi esse jogo aí com portões fechados? Boa noite mais uma vez, Thiago Salazar. Boa noite mais uma vez, agora com um pouco mais de calma, né, Garrafa, para você, para todo mundo que está aí na mesa, todos os telespectadores do nosso grande Mesa Redonda. O jogo por aqui já acabou, vocês sabem, né? Aqui do meu lado, o campo da Vila Belmiro. Eu vou pedir aqui para o nosso cinegrafista, o Silvio Procópio, filmar, dá uma olhada. O Marcos Braz está por aqui, o homem forte do Flamengo. Ele vai mostrar para vocês ali de camisa preta, camiseta preta, mão para trás, calça jeans. É o Marcos Braz. E olha como a Vila é importante. O Marcos Braz estava aqui, sabe fazendo o quê? Tietando a Vila Belmiro, fazendo vídeos, andando pelo gramado, tirando fotos. Você pensa que dirigente também não dá uma de tiete de vez em quando? Dá sim. Aí tá o Marcos Braz, o São Paulo deu uma entrevista ali no final do corredor. Vou pedir, Silvinho, pode voltar aqui para mim, porque agora a gente vai falar da partida, né? Da partida, esse 3-2 pro Flamengo. Flamengo que com essa vitória passou o Palmeiras, né? Terceiro colocado com 22 pontos. O Palmeiras que brigava ali pela ponta caiu para o 4º lugar. O Santos não saiu do lugar. 13º com 13 pontos. Mas só 2 pontinhos acima da zona do rebaixamento e chegou ao 10º jogo seguido sem vitória, Garrafa. 10 jogos sem vitória. Aqui do lado de fora não teve torcida hoje, né? O Santos não pôde ter torcida, vai ser assim pelo menos por 30 dias até o Santos poder de novo ter torcida. Isso dependendo do que será decidido no julgamento do STJD, mas do lado de fora muita polícia, porque havia um risco aqui de novos protestos e tudo mais. Mas até que o Santos jogou bem. A gente deve estar vendo aí os lances, os gols, né? O Flamengo abriu o placar com o Cebolinha, depois ali de uma atrapalhada do Messias com o Gabriel Inocêncio. Santos chegou ao empate com o Mendonça ainda no primeiro tempo, em contra-ataque fatal. E no segundo tempo, o Everton Ribeiro fez 2-1 de cabeça para o Flamengo. De novo, o Santos empatou com o Rodrigo Fernandes. Logo em seguida, 5 minutos depois, o Santos chegou a esse empate, mas o Eric Pulgar, com muito espaço, deu a vitória ao Flamengo. 3-2, Flamengo que vinha de uma goleada sofrida para o Red Bull Bragantino, se recupera. O curioso aqui é que o Sampaoli, aquele melhor estilo Sampaoli, ele teve o Gabigol de volta e deu oportunidade para o Vitor Hugo e para o Cebolinha.
Agora, Arrascaeta, Pedro, Bruno Henrique, o Vidal, o Thiago Maia, todo mundo começou no banco. Todo mundo começou no banco, ninguém reclamou, não teve biquinho, o Flamengo veio, fez a sua parte, conquistou os 3 pontos e subiu na tabela de classificação. Próxima rodada, o que nós temos? Nós temos quarta-feira o Flamengo pegando o Alcas pela Copa Libertadores da América lá no Maracanã, valendo ali a liderança do seu grupo na Libertadores. No dia seguinte, na quinta, aqui na Vila de novo com o estádio vazio, o Santos vai receber o Blooming da Bolívia sem nenhuma aspiração na Copa Sul-Americana. O Santos já está eliminado. E aí, pelo Brasileirão, no sábado tem Flamengo e Fortaleza no Maracanã. E no domingo nós teremos aí o Santos visitando o Cuiabá. Aquele famoso jogo de 6 pontos. O Cuiabá tem um pontinho a menos que o Santos, está brigando ali também para fugir da zona de rebaixamento. Jogo importantíssimo para o Peixe na próxima rodada. Garrafa. Beleza, então, Thiago Salazar, direto da Vila Belmiro, o Santos perdeu. Coloca na tela, diretor, a classificação do Campeonato Brasileiro, para a gente já poder começar. A página 2 da tabela, na posição do Santos, se possível. Vamos ver. Olha lá, então os primeiros. A gente já vai discutir a parte alta da tabela. O Flamengo passa o Palmeiras. O Flamengo vai a 22 pontos com o mesmo número de pontos que o Palmeiras, mas o Flamengo vai a 22 pontos. Fica 8 do Botafogo. O Grêmio é o vice-líder, né? Aí depois vem Palmeiras, Fluminense e Inter fechando o G6. Bragantino é o 7º, Fortaleza o 8º, Atlético Paranaense o 9º e o Atlético Mineiro o 10º. Na outra página, ali vai aparecer muita gente que nos interessa. O São Paulo é o 11º com 18 pontos, deixou escapar uma possibilidade de encostar no bloco de cima, hein? O São Paulo no final de semana. O Cruzeiro tem 17 pontos, é o 12º. Olha o Santos aí, ó. O Santos é o 13º com 13 pontos em 12 jogos. Depois vem o Bahia com 12, Corinthians do Chico Lang também com 12, Cuiabá com 12. E o primeiro na zona de rebaixamento é o Goiás com 11 pontos. O América Mineiro com 8. O Vasco é o vice-lanterna com 6 e o Coritiba, último colocado, com 4. E o Santos optou, gente, pelo Paulo Turra, que tem um currículo muito pequeno como treinador. Era auxiliar do Luiz Felipe Scolari, aí o Filipão, vou encerrar minha carreira como técnico, promoveu o Paulo Turra a técnico do Atlético Paranaense, mas com o Filipão no banco. E há quem diz que o Paulo Turra ficava ali, mas quem comandava era o Filipão. O Filipão foi para o Galo e aí o Paulo Turra vem para o Santos. Miller, você vestiu a camisa do Santos, o Santos aposta num técnico que praticamente não tem currículo e você viu a colocação do Santos. Né? O Santos que já não vence há uma série de jogos. É preocupante, o Santos corre risco de rebaixamento. No Campeonato Paulista, nas últimas temporadas, o Santos esteve lá embaixo. Aconteceu todo aquele problema na Vila Belmiro. O Santos realmente corre risco de rebaixamento ou o Paulo Turra pode dar jeito nesse elenco santista? Sem dúvida nenhuma que corre risco. Até porque tem 3 vitórias no Campeonato Brasileiro. É muito pouco, né, para o Santos. O Clube do Santos é glorioso, é muito grande, né? É um clube mais famoso lá na Europa, no mundo todo, por conta do Pelé. Eu não contrataria o Paulo Turra, como você falou, é uma aposta, é um treinador, né, emergente, né, de agora, só trabalhou no Atlético Paranaense, poderia ter contratado um treinador mais tarimbado, né, para a ocasião, nesse momento o Santos lá embaixo precisa de um treinador que venha sacudir o elenco, né. Bom, agora ele vai pegar um time que do meio campo para trás é um time muito fraco, o Santos tem um ataque bom. Lembra do Flamengo? Daquele Sim. Flamengo dos anos 90, André? Uhum. Que tinha Edmundo, Romário, sabe? Era o ataque dos sonhos, e do meio campo para trás Galácticos. Era o time do pesadelo. Quer dizer, então, o Santos é assim. O Santos tem um ataque bom, só que do meio campo para trás são jogadores medianos. Um time muito fraco, muito frágil, e o adversário vence com facilidade. O Flamengo hoje não jogou muita coisa. O Flamengo jogou pouco, mas o pouco que fez foi suficiente para vencer e assumir a terceira colocação. E ainda Miller não foi com a equipe titular, o Flamengo. Não, foi misturado. Foi um time bem mesclado mesmo. O Santos que se cubra. Aliás, né? A gente vai falar sobre agora, na sequência, São Paulo, tem Palmeiras, tem Corinthians. Estou com um convidado, mas convidado, nossa, top de linha aqui para participar com a gente. Vai falar muito de São Paulo e muito sobre... Tenho a honra de recebê-lo aqui, a camisa do São Paulo, Muricy. Professor! Agora, o programa tá ótimo, já tava bom, né? André Hernan, Dinei, os caras raiz. O Paulo Turra não quis nem olhar para o Salazar. Aí a gente traz, só para quebrar o clima, Muricy Ramalho. Muricy, muito legal receber você aqui, né? E queria saber, em primeiro lugar, né?
agradecer sua participação e saber como é que está a sua saúde, você está legal, parece que você submeteu a uma cirurgia aí por alguns dias, você está legal, isso, a gente está vendo que você está bem, mas é legal receber notícias de você, Muricy. Boa noite. Boa noite, Garrafa. Boa noite a todos da mesa. É um prazer falar com vocês. Eu passei realmente por uma cirurgia para dar um basta, né, na minha arritmia. Realmente foi um sucesso e já voltei a trabalhar já há algum tempo e estamos aqui para falar de mais importante, que é o futebol. Ô Muricy, o jogo de ontem especificamente, você estava em BH, você acompanhou de casa, o que dá para falar foi um São Paulo que, no meu entendimento, ele brigou muito o jogo, ele foi para cima da equipe do Cruzeiro, que fez um gol, mas não deu nenhum chute a gol, o gol foi contra do Rafinha. Qual foi a sua avaliação do jogo de ontem? O São Paulo que brigou muito, mas não veio com a vitória, Muricy. Realmente foi um jogo que o São Paulo, pelos números, merecia ganhar, ou seja, como você falou, o Cruzeiro não deu um chute no nosso gol, o São Paulo, ao contrário, finalizou 14 vezes, 8 dentro do gol, né? O Rafael, realmente, que eu conheço bem, estava numa noite muito inspirada, agarrando tudo. É aquele tipo de jogo que realmente você sai lamentando muito, porque é um jogo que era para ganhar, né? Mesmo jogando fora de casa, o São Paulo, pelos números, né, pela imposição, pela posse de bola, teve quase 70% de posse de bola, que é o forte do nosso time, né? Já que a gente não tem os homens de velocidade nas beiradas, né? A gente tem que jogar realmente na transição de posse de bola, e isso o time faz muito bem, com 70% nesse jogo, e eu acho que merecia a melhor sorte, eu acho que merecia ganhar o jogo, porque foi para cima o tempo todo, né? E, infelizmente, numa jogada, o Cruzeiro fez o gol e ficou se defendendo o tempo todo. Amigos, o Muricy está na roda, pode entrar na conversa, todo mundo pode entrar. Chicão, o Muricy Ramalho para falar desse jogo, o que dá para esperar desse São Paulo, enfim, o Dorival Júnior também de olho na Copa do Brasil, tem confrontos contra o Palmeiras. Muricy Ramalho, boa noite. Saudade de você, meu amigo. Você sempre bem-humorado, com aquele espírito de atender a imprensa com o maior prazer. Estou brincando. Ele sempre foi muito legal com a gente. Né? Principalmente comigo, muito educado, né? Muito. Isso aí faz falta. Muito. Faz muito falta, bacana. né, Dinei? Faz falta. O Dinei está dizendo aqui que você faz falta. E eu concordo com o Dinei. Agora, Muricy, me diga uma coisa: como é que foi essa transição do Rogério para o Dorival? Você deu alguns pitacos aqui, uns pitacos ali. Você está se dando bem com o Dorival? O torcedor gostaria de saber. Bom, claro que eu participei, né, não só da contratação do Dorival, mas das 3 contratações, né, do Crespo também, do próprio Rogério, porque a minha área, né, a minha área é técnica, e ainda mais se tratando de treinador, né, eu tenho que opinar, porque passei muitos anos, né, desse lado, e essa é a minha área. Converso com todos, claro que tem um limite, tem uma linha, porque eu sou um ex-treinador, tem uma linha que eu tenho que respeitar, ou seja, quando o treinador quer falar de uma parte tática ou dos jogadores, eu estou sempre à disposição, converso muito com todos, conversei muito com o Crespo, mais com o Crespo, mais que agora com o Dorival, que o Dorival foi meu jogador e começou como auxiliar meu no Figueirense, né? O Rogério também a gente se conhece há muitos anos, né? Então, essa é a minha missão, ou seja, de estar conversando, claro, com os jogadores, né? Conversando, vendo jogadores para contratar, que está muito difícil, porque, infelizmente, a parte econômica barra bastante, né? Mas esse é praticamente o meu trabalho, tá? O tempo todo com o Dorival. Amanhã, por exemplo, tomo café da manhã com ele para conversar sobre já a próxima partida, sobre o que ele pensa em fazer nesse jogo contra os Tigres, o que vai ser a semana. Então, essa é a minha posição lá. Hernan, Dinei, Miller, Michele, o Muricy está com a gente. Dinei, você jogou contra o time do Muricy quando ele era técnico, ele mandava te marcar, marcação especial. Você tem alguma história boa que você lembra do Muricy? Dos times do Muricy? Primeiramente, boa noite, professor Muricy. Eu tenho uma passagem muito importante com o Muricy, que foi na época que quando eu saí do antidoping. Eu saí da Inter de Limeira e fui para o Guarani.
Esse cara ele me ajudou muito. Eu fiquei 4 meses com ele no Guarani, e ele foi juntamente com o seu Pepe na Inter de Limeira, depois foi o Guarani. Fiquei 4 meses, eu vou te falar uma coisa, se tem uma pessoa do bem no futebol, Muricy. 4 meses que eu fiquei com ele lá no Guarani, pô, ele me ajudou muito lá no Guarani. Para quem não lembra, só para você contextualizar, para quem não lembra exatamente, você foi pego no exame antidoping, você foi dependente. Eu lembro disso até hoje, porque eu estava numa situação difícil, fui para a Inter de Limeira, depois fiz um campeonato bom na Inter de Limeira, daí o Guarani com o Muricy me contratou. Aí eu fiquei 4 meses com o Muricy lá, eu vou te falar uma coisa, é uma das melhores pessoas que tem no futebol, é o Muricy. Legal esse retorno, né, Muricy? Bom, primeiro que é um prazer falar com o Dinei. Eu acho que é obrigação, né, do técnico não desistir dos jogadores, não só cobrar dentro do campo, como eu fazia, mas também tratar como pessoa, porque são gente, como todo mundo, como eu também sou, né? E quando a gente tem essa oportunidade de colaborar com a vida da pessoa, né? Porque, volto a repetir, na parte particular, porque tem lá o dia a dia do jogo, e o Dinei foi um desses caras. Agora, é importante também dizer do profissional que ele é, entendeu? As pessoas não conhecem, às vezes, muito bem os jogadores, entendeu? Ele era um cara que ajudou muito lá, o Guarani também, né? Um cara que na frente era muito difícil ser marcado, né? Então, eu não fiz mais que a minha obrigação, eu acho, de me aproximar dele, de conversar, de poder ajudar. Mas ele realmente foi um profissional que ajudou bastante também o Guarani. Viu, Garrafa? Porque eu tive uma passagem muito difícil na época do caso de doping, né? As 2 pessoas que eu tenho gratidão o seu Pepe, o seu Macia na Inter de Limeira, que ninguém me queria, e depois o Muricy. Se eu der a volta por cima, eu devo muito primeiro a essas 2 pessoas. Se eu voltei para o Corinthians, foi por causa da orientação dessas pessoas de bem. Que essas pessoas eu tenho gratidão eternamente. Ele não sabia disso, mas eu sempre tenho gratidão, eu sempre torci para o Muricy. Pode ser, seja no São Paulo, mas eu sempre vou torcer para ele e para o seu Macia. O que o Muricy te deu de conselho, assim, que te marcou, como apoio? Ele só me direcionou para a vida. Ele só me direcionou, o caminho é esse. Você vai seguir esse caminho ou aquele. Aí ele vinha em mim, ficou na minha cabeça, você vai começar no banco, aí você tem que trabalhar mais com os outros. Aí eu fui, tudo que ele foi falando para mim, eu fui fazendo. Começou com o seu Pepe, no Inter de Limeira, eu fui pro Guarani com ele, e ali fui. E o meu objetivo, ele sempre fala, qual que é o seu objetivo? Eu quero voltar pro Corinthians, eu quero voltar para um time grande. Então você trabalha duro. Então eles sempre me orientaram. E outra, é difícil as pessoas estender a mão quando você está por baixo. E eles estenderam a mão para mim. E eu sou grato pro resto da minha vida. Essas pessoas são do bem, isso daí tá louco. Por isso que são vencedores. Pra gente não é novidade, né, André? Porque a gente conheceu. Hoje tá tudo muito fechado, a gente não tem acesso mais aos profissionais. Mas quando o Muricy estava lá, e muita gente tem uma imagem, o Muricy dava patada na imprensa. Não, a relação sempre foi muito honesta. Sim. Perguntava bobagem e ouvia bobagem. E era por aí. E a gente perguntava muita bobagem. Perguntava muita bobagem e ouvia bobagem, e a relação era ótima. E como é legal ter personagens como o Dinei, como o Muricy, como o Miller, que fazem o futebol, né, André? Não, assim, eu particularmente, o Muricy é um amigo. A gente trabalhou junto na televisão, viajou muito. O Muricy pagou muito vinho no jantar pra gente. Não acredito. Opa, sempre pagava. Isso não. Pô, tentei passar um pano pra você aqui, Mura. Não, eu aprendi tudo com o teleiro. Mas o Muricy, assim, eu sempre ouvia o Juca Pacheco, que foi assessor de imprensa do São Paulo durante muito tempo, quando o Muricy era treinador. Pô, você precisa conhecer o Muricy fora do ambiente futebol, fora, né, da coletiva. É um cara espetacular. E quando eu tive a oportunidade de trabalhar junto com o Muricy na televisão, nas viagens, eu sempre falo pro Juca, eu falo, Juca, você tinha razão, hein? Muricy é um cara espetacular, e acho que o relato do Dinei é um pouco do que é a carreira e a vida do Muricy Ramalho. É uma pergunta. Então vamos fazer uma coisa, Muricy. O André vai te perguntar. Vamos ouvir o que o Dorival fala sobre. Vamos colocar o Dorival também na conversa. O que o Dorival fala sobre reforços. Ele foi perguntado na entrevista coletiva, não é, Fini? Então vamos ouvir o que fala o Dorival. Aí o André faz a pergunta, o Muricy, e vocês vão todos falando, porque tem uma janela abrindo, preocupação não só de chegar, também de saída. Vamos ouvir Dorival Júnior falando sobre reforços. Eu não vou comentar a respeito de reforços, eu quero comentar e torcer para que eu não perca nenhum jogador daqui até o final do ano. Esse para mim é o maior ponto, e a minha responsabilidade tem que ser treinar aqueles que aqui estão. Caso chegue um ou outro, seria
seriam importantes, não tenho dúvidas, viriam a reforçar ainda mais o nosso grupo, mas não vou aqui ficar me batendo em cima de nomes, não. Eu tenho que ter a consciência de trabalhar com aqueles que aqui estão, valorizando aqueles que aqui estão, tentando tirar o máximo de cada um e brigando pelas melhores posições, melhores colocações da competição. E em razão disso, cada um deles para mim é muito importante, por isso que eu conto com esse grupo até o final da competição e não crio expectativas em relação a contratações. Pegar o gancho já da entrevista do Dorival e perguntar de Savarino, que é um jogador que o São Paulo tem interesse, e também o Eric do Ceará, que é um jogador de velocidade que o próprio Dorival gosta bastante. Se são jogadores que podem chegar e se o Rodriguinho, enfim, o Beraldo, o próprio Pablo Maia são jogadores que vocês estão com receio aí dessa janela, porque tem muito clube europeu sondando, né, Muricy? E por que, eu complemento, Muricy, desculpa, e por que o Marinho foi para o Fortaleza e não veio para o São Paulo, já que era um jogador que o São Paulo queria? Bom, primeiro, André, é um prazer falar com você. Tivemos realmente passagens muito legais quando eu comecei a trabalhar na Sport TV, tentando comentar jogos. Foi muito legal a experiência, como você falou. Infelizmente, hoje a gente não tem mais essa proximidade, porque hoje já não pode entrar mais no CT. Antigamente era diferente. Depois da coletiva, a gente ficava conversando, brincando, todas aquelas coisas que as pessoas pensam que você é só aquele louco que fica na beira do campo, e não é bem assim, né? E em relação às contratações, a Savarino, tudo isso o que acontece é que nós temos uma maneira de jogar, e a gente só pode jogar dessa maneira, que é a transição de posse de bola. Com o Rogério já era assim, e também agora com o Dorival também é assim. Por isso que existe, igual esse jogo, foi 69% de posse de bola. Porque é o jogo que a gente pode fazer, né? Isso é muito treinado, né? O Dorival treina muito isso, porque ele vê as características do jogador e em cima disso que ele vai trabalhar, né? Claro que o que a gente mais, ele não quer falar, mas no mercado a gente realmente tem que buscar jogadores de velocidade. Agora, para você buscar jogadores de velocidade é muito complicado, porque sempre esbarra no problema econômico, né? Esse é o grande problema que nós temos, né? Porque a gente não dá para competir, às vezes, com outras equipes, né? Então, mas a gente ainda buscando, todos os dias, a gente deixa o Dorival mais concentrado no time mesmo, para treinamento, e a gente vai para a sala ver todos os dias com o pessoal da inteligência, de buscar jogadores, mas, volto a repetir, é um trabalho difícil. Esses jogadores, Eric também, outro bom jogador, é jogador de velocidade, é jogador do DIP, que a gente não tem 1 contra 1, a gente tem um time muito forte, assim, físico, né? Depende muito de jogadas com o treinador, que o Dorival faz muito, mas a gente tem, assim, um pouco de dificuldade de jogar, por exemplo, no contra-ataque, né? Hoje se joga muito, assim, às vezes joga fora de casa, joga no contra-ataque. Isso a gente não tem, por isso que a gente foi lá no campo do Cruzeiro, e essa porcentagem toda de posse de bola, porque é o único jeito que a gente pode jogar. Mas a gente está atento ao mercado, com muita dificuldade, mas estamos atentos. Miller, Michele, Muricy com a gente. Boa noite, Muricy. O São Paulo, na tua opinião, em qual lugar da tabela de classificação ele pode brigar? No meio da tabela para cima? Como é que você vê o São Paulo nesse momento? Eu acho que está... Boa noite, Miller, prazer falar com você. Eu acho que está muito equilibrado, né? Se você vê a diferença, né, dos times ali na tabela, não está assim tão diferente, não. Eu acho que São Paulo tem que buscar sempre a parte de cima, não tem como pensar diferente, porque se você começar a pensar só que está bom essa parte de 10º lugar, 8º lugar, você não vai sair disso. Você, para atingir uma posição melhor, você tem que pensar lá em cima, entendeu? Então a gente tem que pensar assim, né? O torcedor de São Paulo exige isso, né? Claro que a gente tem dificuldade, a gente tem sim dificuldades, mas a gente sempre tem que pensar em cima. Agora, para a gente brigar um pouco mais em cima, a gente tem, eu posso falar, o treinador ele não gosta, e eu acho correto, né? Ele tem que realmente trabalhar com os jogadores que tem aí, mas eu tenho
essa possibilidade de falar. Nisso eu posso dar um palpite, ou seja, a gente precisa de 2 ou 3 jogadores de velocidade, né, intensos, para a gente brigar um pouco mais em cima, ou até por título. E o meia de Muricy, e o meia de criação? Você acha que o São Paulo não precisa de um meia? Tudo bem que está extinto no Brasil, só tem Flamengo e Palmeiras que tem os meias bons, mas você acha que o São Paulo, depois do Ganso, não poderia correr atrás, ou buscar, ou fuçar por aí, já que na base não tem, né? Um meia de ligação, até porque o São Paulo tem um meio, como você falou, é um time de posse de bola, de pegada, tem a garotada boa, Pablo Maia, Nestor. Você não acha que precisa de um meia assim que possa meter a bola com qualidade lá na frente? Isso também está no radar, isso está no pensamento também. Isso aí tá, porque claro que um meia que arma o time, mas que a mente chegue na área, né? Porque os número 10, eles têm que ter esse pensamento, né? De se armar o time, de meter a bola, mas também tem que chegar lá para de surpresa, porque ele vem de trás e é pouco marcado, né, esse homem, né? Mas também é um jogador que a gente, claro... só que esses jogadores, ele é muito valorizado, entendeu? Muito mais valorizado que os demais. Então a gente está olhando com carinho no mercado e se tiver oportunidade, é uma posição, sim, que é liberada, e esse 10 que eu acho que a gente precisa, né? Para o Dorival ter mudanças, né? Porque a gente joga praticamente com 2 atacantes, né? O Luciano e o Caleri, né? Então é uma maneira de jogar que o Dorival faz, que o próprio Rogério fazia também, né? Então o 10 realmente, que é o cara inteligente, é o cara que arma o time, ele também precisa de gente de velocidade também, né? Porque não adianta você ter o 10 que sabe meter uma bola, mas ele só vai ficar com a posse de bola, ele não vai ter o cara para receber essa bola, o cara que você sabe que marca o passe, né? Que é o cara da velocidade, que ele parte e aí esse meia, esse inteligente, enfia a bola. Então é isso que a gente também está olhando com carinho. Boa noite, Muricy Ramalho, Michele Janela aqui. Os telespectadores estão muito felizes assim, com a sua participação. Um beijo para o seu netinho, Theo. E eu pergunto para você o seguinte, Muricy, aqui, né, em nome dos telespectadores, o Marcelo, então, na sua opinião, ele queria saber se o São Paulo briga pelo quê, como o Miller já tinha adiantado, né? Se é Libertadores, Sul-Americana, lá no Brasileirão, né? Depois ele quer a sua opinião. Há muita gente perguntando sobre a saída do Lucas Perry, que é considerado aí um dos melhores goleiros do Brasil. Como que foi a decisão pela saída dele, que foi revelado lá em Cotia e agora está no Botafogo, fechando o gol. Então, muita gente questionando isso. E também muita gente questionando os salários atrasados, né? Direito de imagem que está atrasado no São Paulo. Como que o time vai fazer para quitar essas dívidas com o atual elenco? Bom, boa noite, prazer falar com você. Em relação ao Lucas Perry, ele acabou o contrato dele nessa época que nós tínhamos contrato com vários jogadores que nós perdemos, né? E ele ficou praticamente livre, foi para o Náutico e era para assinar o contrato com a gente, e não fez, e aí seguiu a vida dele, né? Em relação ao salário, a gente tem que admitir que isso aconteça mesmo, e é difícil para nós que trabalhamos, né? Nós que conhecemos São Paulo há muitos anos, né? Isso nunca aconteceu, mas é que realmente é pela dívida que é grande. Essa diretoria, principalmente o presidente Belmonte, Nelson, Ruiz, os caras faz milagre realmente para tentar pagar em dia, que não é fácil, porque eu acho que eu não entendo da parte econômica, que não é minha área, né? Nem gosto de falar disso, nem participar, mas a gente sabe a dificuldade que eles têm, né? Ele é incansável atrás disso, porque Valente é um time guerreiro, esse time que está aí é mesmo, a qualidade do nosso time é essa, é a força, é a pegada, por isso que às vezes está tendo 50 mil pessoas no Morumbi, porque o torcedor de São Paulo também gosta desse tipo de jogo, né? Um time que pega forte, mas é difícil você chegar no fim do mês e ter essa dificuldade com os jogadores, né? Porque você convive com eles, está todos os dias lá com ele. Mas os caras, o presidente, ele faz praticamente milagre para acontecer de pagar. Às vezes paga 2, 3, fica um para trás. É complicado, cara. Não é fácil, né? De eu estar falando isso aqui, porque eu comecei lá e nunca aconteceu isso. Mas é que a dívida realmente, eu acho que consome, né?
os juros, todas essas coisas que, volto a repetir, não entendo, mas eu vejo o esforço que eles fazem para tentar pagar os jogadores em dia, mas é realmente muito difícil. Ou seja, não é fácil fazer futebol. Agora eu quero ainda voltar para o jogo de ontem, tem muita coisa para a gente conversar com o Muricy, mas quero colocar um assunto em debate na mesa, porque para mim, pode colocar, por gentileza, Fini, o gol contra que o Rafinha fez, porque para mim o Machado, ele participa ativamente do lance. Vamos ver o gol aqui? E para mim ele deveria ter sido marcado impedimento. Vamos ver o gol de ontem, o gol do Cruzeiro foi um gol, porque para mim o Machado, ele participa ativamente do lance. Vamos ver o gol aqui? E para mim ele deveria ter sido marcado impedimento. Vamos ver o gol de ontem, o gol do Cruzeiro, foi um gol contra do Rafinha. E eu vou relembrar o que aconteceu há 2 anos no São Paulo e Palmeiras para vocês comentarem. Teve um lance muito parecido que eu e o Fini hoje resgatamos agora à noite lá na redação. Palmeiras e São Paulo, levantamento para dentro da área, o Miranda pula, a bola toca no Gustavo Gomes e pela ação do Miranda que estava em impedimento, o VAR chama o árbitro Luiz Flávio, o Miranda pulando, Aí ele chama a atenção da defesa do Palmeiras e acontece o gol contra. E aí, depois de consultar o VAR, o Luiz Flávio, porque é um lance interpretativo, ele participou ou não? E na oportunidade, o Luiz Flávio entendeu que o Miranda chamou a atenção da zaga do Palmeiras e o gol do São Paulo foi anulado. Ontem não seria a mesma coisa, senhores? Sim, teria que chamar o VAR e anular o gol do Cruzeiro. Só que assim, aqui no Brasil a gente está vendo o uso do VAR, cada um usa da maneira que acha que é correto. Cada árbitro tem seu estilo. Eu estou falando do árbitro de vídeo mesmo. Cada um avisa, o outro dá a decisão de campo. Então, assim, a gente está vendo no Campeonato Brasileiro, já desde que a gente tem o VAR nos jogos aqui no Brasil, essa loucura. Então, assim, não se usa um critério. Então, cada jogo tem uma história. E ontem ficou muito claro que, para mim, tinha que ter anulado esse gol. Para mim também meteram a mão no São Paulo, Dinei, ou não? Deixa eu ver. Vamos lá, de novo. Deixa eu ver o lance direito. Porque o Machado, deixa eu ver esse lance ele está impedido, Dinei, Não, você quer responder por mim, então? Eu estou te mostrando. Não, para mim é gol. Gol do gol. Mas aí eu tô vendo uma outra coisa. Vamos lá, Miller. Eu também tô. Eu tô vendo uma outra coisa. Vamos lá. Então, olha o posicionamento do zagueiro do São Paulo, Arboleda. Ele tá na frente do atacante do Cruzeiro. O Rafinha tá atrás. Tá. Ou seja, o Rafinha tá mal posicionado. Perfeito. Por isso que ele faz o gol contra. O princípio qual é? O princípio é o defensor estar na frente do atacante. O Rafinha tá mal posicionado, chega atrasado no lance e faz o gol. Não, perfeito. Isso tá constatado. O Rafinha tá mal posicionado. Aí quando ele tenta se recuperar, por que ele tenta se recuperar? Porque o Machado, ele sente que o Machado pode fazer o gol. Se você ver na imagem, quando o Rafinha percebe que ele tá mal posicionado, ele procura entrar na frente de um jogador que tá em impedimento, Aí ele vai na frente para disputar a bola com o Machado. E o Machado tá impedido, Chico. Não, eu concordo plenamente. Eu acho que esse gol deveria ser anulado, porque, na verdade, o Machado está impedido. Está impedido. E ele está impedido nesse lance aí, na hora que o lateral direito cruza. Mas só, Chico, que o VAR interpretou que o jogador do Cruzeiro não participou do lance. E por que há 2 anos interpretou diferente? Mas como o André falou, o VAR sabe não tem critério. O VAR não tem critério, exatamente. Então, mas aí, Miller, aí não tem, batom na cueca, o cara está impedido, está impedido. Por isso que eu gosto do VAR. Não tem jeito. Por isso que eu gosto do VAR. O VAR já não tem esse problema. O VAR, Dinei, aí no VAR é melhor, né, Dinei? No VAR é melhor, o VAR não tem problema. Defesa não pode fazer linha dentro da área. Isso é outro princípio. Muricy, a nossa arbitragem, especificamente esse lance, comparando com o lance de 2 anos atrás, naquele gol que era a favor do São Paulo, o Gustavo Gomes contra, o árbitro foi chamado pelo VAR, porque o VAR, quando o lance ele gera dúvida, a interpretação, não é o VAR que interpreta. E no jogo de ontem, para mim, quem interpretou foi o VAR. O VAR olhou e falou, não, tá tudo certo. Não, o VAR tinha que falar, o árbitro, acho que o Daronco, né? Não, quem captou, enfim. O árbitro, vem aqui, dá uma olhada, porque esse jogador aqui, o Machado, ele influenciou na ação do Rafinha ou não? Atrapalhou ou não? Muricy, a sua avaliação do lance, relembrando aquele lance lá do Miranda e o nosso critério de arbitragem, Muricy. Então, cada um tem seu critério, né? Nesse cruzamento, realmente, o Rafinha, ele fez esse tipo de movimento porque ele sabia que o cara estava atrás, né? É como às vezes se anula um gol quando o cara chuta, o jogador só passa na frente do goleiro, atrapalha um pouco a visão do goleiro e é anulado esse gol. Ele só fez esse movimento porque ele sentiu que o cara que estava atrás ia cabecear, né?
A intenção era essa dele, né? E o cara estava impedido, né? Mas é difícil, né? Ver o que os caras do VAR e o próprio arbitragem pensam, né? Porque cada um toma essa diferença. Contra nós, realmente, no Morumbi foi isso, né? Ele marcou como se o Miranda tivesse interferido na jogada, que é o que aconteceu aí. Queira ou não queira, o cara interferiu na jogada, porque o Rafinha não ia dar um mergulho desse não sabendo que o cara estava atrás dele, né? Então, cada um tem sua... Aí tá o gol do Palmeiras aí. Aí, ó, Muricy, ó, Tá o do vendo? Palmeiras é a mesma coisa. Porque o Luiz Flávio, ele é chamado porque o VAR entendeu que o Miranda, ele interfere na ação, impedimento, interfere na ação dos jogadores do Palmeiras. Aí o Luiz Flávio foi lá, entendeu, interpretou, porque quem interpreta é o árbitro, e ele anulou o gol. Ou seja, não há nenhum critério, é isso que incomoda, Muricy. Mas é assim, né? O futebol brasileiro ainda, o VAR ainda falha um pouco nesse sentido, né? Mas eu sou a favor do VAR. Mas realmente é um critério que cada um tem, então é difícil. Tanto poderia ser o impedimento como ele deu o gol legal e a gente tem que aceitar, né? Tá certo. Ó, a gente tá com uma mesa aqui só de raízes, né? Chico, o Miller, o André Hernan, apesar dessa cara de menino, não é tão menino assim. O Dinei, eu, Michele, obviamente ele está nos comandando aqui, tá tudo certo. Então só gente raiz. Eu quero... Vem cá, Camerete, vem cá. Eu vou pôr uma imagem agora na tela, eu quero saber do mundo a vocês da mesa é o seguinte, isso foi de caso pensado do Abel, o Abel obviamente tenta tirar o Caleri, ou o Abel ele tem essa adrenalina toda e ele não fez isso de forma premeditada? Primeiro você, Muricy, sobre o lance. Eu acho que não, claro que o cara não entra em campo pensando em fazer isso, ou seja, é que ainda mais o Abel, que é cabeça quente pra caramba, a gente percebe que é muito cabeça quente, né? Mas ele não pensou em fazer isso. Agora, ele deu sorte, que ele pegou o Caleri, que é um cara... Caleri, um cara diferente, um cara educado, entendeu? Se ele pega um Dinei da vida... Eu ia falar isso, professor. Chulapa, Eu ia falar isso. Tá ruim. Eu ia falar isso, professor. Se pega eu, professor... Nós ia parar tudo na delegacia. Como é que é, Dinei? Nós ia parar na delegacia. O professor me conhece, nós ia parar na delegacia. Sério, Dinei? Eu gosto do Abel. Mas se ele faz comigo, nós ia parar na delegacia. O Muricy já sabe, me conhece. E se pega o Serginho Chulapa, ia ser a mesma coisa. Se pega o Chulapa... Ia ser a mesma coisa. Eu não vou ter o papo na língua e vou falar. Se faz isso comigo, nós ia parar na delegacia. Depois, professor Muricy, me desculpa aí. Eu prejudiquei o time. Mas o cara veio, não dá. Aí não dá. Você acha que foi estratégia? Pois não, Muricy? Só uma coisa só. O que eu acho... Que o Caleri, ele foi muito, assim, inteligente, foi frio, né? Porque ele sabe, ele ia brigar com o cara ali, ele ia ser expulso, o Abel também, e aí quem que ia perder? Né? Quem ia perder é o São Paulo, pô. Depois ia ser suspenso, tudo. Então o Caleri, né? Ele foi muito frio agora. É difícil você encontrar um cara de cabeça quente ali no jogo ali, igual tipo o Dinei, Serginho Chulapa, ia ficar até feio o negócio, né? Se fosse você, Muricy, Muricy, no seu tempo, na sua época, fosse você. E aí, professor? Eu? Não, eu era tranquilo, cara. Eu nunca fui de estar assim brigando não em campo, nem como treinador. Não. Dificilmente eu saía alguém me tirava expulso, entendeu? Eu era aquela coisa do lado do campo ali, gritando, conversando com os jogadores, mas com os jogadores. Com o juiz não, com o juiz que não adianta nada, né? Com bandeira, nada. E de vez em quando eu reclamava. Agora, o Abel é cabeça quente, cara. Cabeça quente, mas o Caleri foi inteligente, porque senão a gente estaria sem o Caleri no jogo e suspenso. Muita gente diz, pô, mas o Caleri vai dar uma porrada nele, pô. Mas que é isso, cara? O cara foi inteligente, entendeu? Não é fácil aguentar essa peitada que ele tomou. Não é fácil. É que o Caleri é tranquilo, cara. Eu tenho a ideia, porque o Abel sempre fala de estratégia. Todo o movimento do Abel é pensado. Eu confesso que eu demorei quase 24 horas para bater esse start em mim. Na hora, eu falei, é do jogo, tal, o Caleri foi muito bem, todo mundo sabe que ele agiu de forma correta, porque tem esse temperamento, apesar de ser um cara que se entrega, ele tem esse temperamento. Mas no dia seguinte eu falei, esse Abel, cara, tudo ele fala de estratégia. Eu falei, ele montou uma parada ali para tirar um jogador de campo do São Paulo. O Muricy acha que não, que foi do jogo. Vocês acham que o Abel utilizou essa arma ou foi instintivo? Não, eu acho que não. Eu acho que assim, a gente fala muito do comportamento do Abel e de fato ele mesmo sabe que precisa melhorar. Mas se você falar pro Abel, você não vai fazer mais isso, você não vai ser mais esse cara sanguíneo ali na beira do campo. Vai ser a personalidade do Abel, não vai ser o Abel Ferreira. A gente está conhecendo o Abel Ferreira agora e sabe que ele é isso aí.
Então, se ele não tiver essas atitudes, é claro que isso não é legal e tal, e o Calleri foi muito bem mesmo, como o Muricy falou. Não vai ser ele. Então, assim, eu entendo que não foi na hora quente mesmo, da cabeça quente. Ele já tinha ido para cima do Lisieiro num clássico contra o São Paulo. Então, acho que ele é muito parecido mas ele só vai em jogos, assim, decisivos, contra times que pode estar... mas o sangue fica quente, né? Em clássico, Miller. o sangue fica quente, né? Olha, quer minha opinião mesmo? Quer? Tá bem. Esse problema aí é culpa da imprensa. Que fica idolatrando esse treinadorzinho aí. Para com isso, rapaz. Pô, tem que valorizar o atleta. Tudo bem, o Calleri teve sangue frio. Eu sou a favor do que o Dinei falou. Se são os boleiros das antigas, meu... O pau fechava. O pau fechava mesmo. Com você fervia também, Miller? Nada, Um treinador vem pra cima, a imprensa fica idolatrando o Abel, achando que ele é melhor que o Mourinho, que o Jorge Jesus, aí ele deita e rola. Isso foi no Morumbi, não foi no Allianz Parque, não. Pô. Não, Chico? Pô, fica idolatrando o cara, pô, pelo amor de Deus. E outra coisa, né? Eu já vou colocando o prato na mesa, né? Imagina se fosse o Soares do Grêmio, que é um uruguaio, sangue quente, o Muricy conhece bem sangue quente do uruguaio. O cara não ia deixar barato. Se é o Fagner do Corinthians, que gosta de bater, né? E não gosta de apanhar. Se é o Gil, se ele faz isso com o Gil. O Gil não tá pegando mais ninguém. Tudo bem, mas já pensou na hora ali? O sangue sobe. Né? O Gil não tá pegando mais ninguém. O Fagner, é complicado. O Fagner não acha mais ninguém. Imagina se é o Lugano, Muricy. Olha, eu vou dizer pra você, se é o Arrascaeta. O Arrascaeta não ia deixar barato, não. O Gerson do Flamengo não ia deixar barato, Davi Luiz não ia deixar, o Felipe Luiz não ia deixar. Né? Vamos aguardar novos comportamentos do Abel. Por falar em Abel, estamos falando de técnico, sobre técnico estrangeiro na seleção brasileira, Muricy. A gente sabe que o Tite, para a última Copa, o chamou, e aí parece que foi até a sua casa conversar com você, fazer um convite para você fazer parte da comissão técnica da seleção brasileira. E agora a nossa seleção brasileira parece que vai em direção de um técnico estrangeiro. Gostaria que você falasse sobre técnico estrangeiro na seleção brasileira e sobre tudo que praticamente indica que a seleção brasileira, que está dando vexame, vai esperar o Ancelotti até a metade do próximo ano. Qual é a sua opinião sobre seleção brasileira, sobre técnico estrangeiro, enfim, o que você pensa, Muricy? Bom, a verdade é, antes da Copa do Mundo, o Tite veio na minha casa, porque eu tinha recebido o convite do Juninho, mas eu disse a ele que não poderia aceitar, porque tinha essa palavra com o São Paulo. E aí o Tite fez um esforço, veio aqui na minha casa e conversamos também, expliquei a ele isso, ele entendeu, né? Ele queria com uma pessoa mais experiente do lado dele para ajudá-lo lá na seleção. Mas aí eu agradeci e não fui. Eu já conversei com ele também, porque a gente percebe o tipo de perfil, se isso o presidente da CBF está pensando, né? De escolher esse perfil do treinador como o Ancelotti. Se quer alguém parecido com o Ancelotti, é o Dorival, que é um cara calmo, um cara que explica, um cara tranquilo, entendeu? Que é o que eu sei do Ancelotti, porque perguntei pro Rodrigo, perguntei para outras pessoas como que era o Ancelotti como treinador, né? Então, queria saber como é que ele era, em todo sentido, parte tática, técnica e tudo. E o que me falaram é que ele era gente boa. Então, sabe, é mais ou menos por aí que eu acho. Mas esperar um ano, eu não acredito. O Brasil está sem um rumo, a gente Mas respeita o que você falou pro Dorival? O que você falou pro Dorival e ele entendeu? Ele falou, se convidar, como é que tá essa história aí? Você meio que cravou, falou, não, se convidar ele não vai, como é que é isso? Não, é claro que a gente sempre pensa, Dorival, a parte de tudo isso é meu amigo, volto a repetir, começou comigo no futebol, foi meu jogador e é meu auxiliar também, mas eu defendo o São Paulo, entendeu? Eu defendo o São Paulo, sei que todo treinador, eu também tive esse sonho de ir para a seleção brasileira, mas ele tem, assim, tem um compromisso com a gente, né? E nós fizemos um esforço legal para trazê-lo, né? E é claro que a gente não vai abrir mão, não. Eu quero falar com a mesa, inclusive, né, sobre o Alexandre Pato. Bom, ele passou por uma cirurgia, e uma cirurgia séria, né, uma contusão muito séria, que é o cruzado, né, isso não é fácil, eu também tive essa operação, é complicadíssimo, ainda mais agora que o protocolo, que os jogadores estavam voltando de 5 meses e meio
a 6. Mas estava havendo muita incidência de contusão e agora aumentou para 8 meses nesse protocolo de cruzado, né? Por isso que esses jogadores estão demorando um pouco mais. E voltou a treinar, está treinando agora com bola. Aí sim que agora é a dificuldade que ele vai ter um pouco, porque é normal, né? O jogador depois de uma contusão do joelho. O que ele precisa agora é confiança. Está treinando muito bem, está treinando forte. Agora, é assim, a gente tem que ver no jogo, né? Não adianta a gente aqui ficar falando do jogador acontecer isso e aquilo, né? Eu acredito só muito assim, vendo o jogo, e ele com certeza vai estar preparado, vai estar sendo preparado para isso. E agora a gente tem que ter um pouco de paciência e no momento certo o Dorival vai dar a oportunidade a ele. Eu entendo, Dinei, Miller, André, Chico, Michele, que é importante para o nível do futebol que nós temos você ter um jogador como o Pato, mesmo lá no banco de reservas. De repente machuca o Caleri e tal, com todo respeito ao Erisson, você olha para o Erisson, mas tem o Pato também. O Pato, vem cá, até para o adversário. Se ele tiver, marcação, né? Se ele tiver a mínima condição, e obviamente São Paulo tem profissionais competentes, acho que o Pato pode ser útil. O que você pensa sobre isso, Dinei? Você já não vê com bons olhos, Miller, André, enfim? Eu já não vejo com bons olhos, por causa lá no Corinthians voltaram o Romero. Pra mim é a mesma coisa, voltar um cara que já tá com 35 anos, pra mim quantos anos o Pato tem? 30. Pato, 30 aí. Eu já pegava, com o salário que ele ganha, na minha opinião, na minha humilde opinião, eu pegava algum menino da base. É contrato de produtividade, Dinei. Se eu fosse treinador, diretor, eu não traria o Pato, não. Eu vejo o Pato tecnicamente muito superior aos jogadores hoje que estão à disposição do Dorival. 33 anos. 33 anos, né, Michele? Mas é um jogador assim que, para mim, vai fazer inteiro, 34. vai fazer 34, inteiro, ele vai ajudar muito o São Paulo. E o Muricy pode falar sobre isso. Pelo menos as informações que eu ouço de bastidor lá do clube é que ele está querendo muito, está meio que faca no dente. E aí quando ele está com faca no dente, ninguém segura, né, Muricy? Ele tem que estar com faca no dente mesmo, porque hoje em dia o futebol está pegado, o futebol está intenso demais, o futebol hoje está cada vez mais físico, né? Se você vê a quilometragem dos caras e a intensidade, né, que é acima de 20 por hora, não é fácil. E ele sabe disso, que vai encontrar esse tipo de futebol hoje. Agora, ele é um jogador inteligente, entendeu? Inteligente como jogador e inteligente como pessoa, que também ajuda muito isso, né? E ele sabe que ele está se preparando, por isso que ninguém está com pressa, não, porque eles têm que estar, quando chegar para jogar, tem que estar muito forte fisicamente. E ele está realmente já com um pouco de confiança, a perna dele que ele operou está muito forte, entendeu? A recuperação está sendo muito boa. Agora, ele é um cara muito esclarecido, inteligente e sabe que tem que estar voando para se jogar hoje, porque a parte física conta muito. Miller, o Pato. A gente está falando de um jogador que não joga há 10 anos. Vem de uma cirurgia delicada. Como 10 anos? Eu acho que ele não joga há 10 anos, tudo bem. Mas se ele, há 10 anos ele não jogava em alto nível, não jogou no Corinthians, fez alguns golzinhos no São Paulo, você acha que com 34 anos ele vai jogar na tal da intensidade como se tem hoje? Futebol é muita força. O Ganso joga no Fluminense porque o Diniz faz um esquema para jogar para o Ganso. O Dorival não vai fazer um esquema para jogar para o Pato. É diferente. Então o Pato vai ter que entrar nessa dinâmica de jogo com 34 anos. Como ele chega no São Paulo com vários pontos de interrogação. Porque o futebol hoje não é só talento. O futebol hoje é 90% força. Coisa que eu acho que ele não tem. É aquela força de 10 anos atrás. Então, ele vai ter que acelerar o jogo dele, independente do talento, porque o time do Dorival Júnior, a pegada é muito forte, até porque é molecada. O cara mais velho do São Paulo é o Caleri e quem mais? Mais ninguém. Luciano. Luciano. Os outros é tudo 23, 24, 25 Nem para compor, Miller, de repente ali, meia horinha. Eu acho que ele joga sim. Com o talento dele, ele pode jogar. Mas o Dorival não vai fazer um esquema para jogar para ele. Sim. Nunca vai fazer isso. Então, por isso que eu acho que ele terá mais dificuldade no São Paulo. Mas pode mudar de posição, que nem você fez. Você não era um jogador de velocidade com acima dos 30. Não. Tô falando de posição, Dinei. Peraí. Não tô comparando, não. Eu sou advogado, eu vou ser advogado. Você não mudou de posição? Você não veio mais pro meio para armar o time ao invés de correr? Sim, mas o Pato não é um jogador de armação, né?
Se eu não me engano, acho que ele tá querendo jogar nessa posição. E o Muricy pode falar que ele vê os treinos. Vamos aguardar, ver a estreia do Pato quando acontece e também de que forma o Dorival aproveitar. O Muricy está com a gente aqui numa resenha muito boa. A gente tem Palmeiras para falar, tem Corinthians, tem mais 2 questões com o Muricy, né? A primeira delas, sobre Rogério Ceni, cara identificado com o São Paulo. Nós temos o Miller identificado com o São Paulo, Dinei identificado com o Corinthians, o Muricy, queiram ou não, campeão da Libertadores pelo Santos, passou por outros clubes com grande história, mas é identificado. E o Rogério Ceni ainda não deu certo no São Paulo. Saiu novamente, o trabalho não deu sequência. O que acontece? O Rogério, com uma história, se não o maior, um dos maiores ídolos da história do clube, como técnico, não vingou. Por que, Muricy, na sua opinião? O que acontece? Eu acho que não é muito difícil de falar, não, cara. Isso acontece como aconteceu comigo também. Futebol é resultado, Garrafa. Não tem jeito, cara. Entendeu? Ele passou pela primeira vez, não teve resultado. Pela segunda também. Isso não quer dizer nada em termos de ídolo, e é mesmo o maior ídolo da história do São Paulo. Mas ele sabe que agora é técnico e assim é tratado, não tem como, entendeu? Então é simples. Eu também fui mandado embora também de São Paulo também. E sendo tricampeão brasileiro, fui mandado embora, entendeu? Então, para você ver o que é as coisas, entendeu? Então, isso é coisa do treinador, não só no Brasil, porque agora está acontecendo lá fora também, né? Lá fora os caras estão mandando embora, porque é um jogo, né, cara? Você vive de resultado, isso aí é uma coisa natural. Então, não teve nada assim de assim, uma surpresa, uma coisa do outro mundo, que o Rogério saiu pelo resultado, não tenha dúvida. A relação dele com os jogadores, o temperamento, o que todo mundo comenta, o Rogério ele é muito introvertido, enfim, isso de alguma forma atrapalha o Rogério, daquilo que você o conhece como atleta e também como treinador, Muricy? Não, ele é um treinador que não é, ele é um treinador muito exigente, como ele era como jogador, cara. O Rogério foi um dos maiores profissionais que eu trabalhei, né, quando jogador. O cara chegou no que chegou porque é exigente, treinava muito, treinava à parte, ficava como terceiro goleiro lá de São Paulo. Ele já naquela época, terceiro goleiro, já ficava batendo falta sozinho, e eu ficava acompanhando ele, porque eu era auxiliar do Tele, né? Então, ele quando chegou como jogador, porque era exigente, e hoje em dia também ele é muito exigente também. Cada um tem sua maneira de trabalhar e a gente tem que respeitar, né? Todos eles buscam o quê? Busca ganhar, busca ter resultados, entendeu? Então, essa coisa de ser exigente, isso aí isso é uma coisa do treinador. O treinador tem que ser exigente mesmo, cara. O treinador tem que ir lá cobrar os jogadores, entendeu? Porque é assim que é o treinador. Eu também fui assim, trabalhei com o Tele, tá aí o Miller que conhece, que trabalhou muito com o Tele, é mais exigência que o Tele. Então, isso é uma coisa... Essa coisa que se fala de exigência, para mim, é a coisa mais natural que tem, cara. Verdade. Isso, para mim, não é nem um absurdo. As pessoas acham um pouco absurdo, para mim, não. Para mim, é natural. Concordo com o Muricy, eu vou liberar o Muricy, mas antes, diretor, quem ganhou o gol mais bonito foi o Luan do São Paulo Futebol Clube, naquele gol contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Ele foi eleito pela nossa equipe, pelos nossos convidados, como o gol mais bonito. Ganhou uma placa e ele nos recebeu lá no Centro de Treinamentos da Barra Funda, o nosso José Paz. Vamos acompanhar rapidamente como é que foi a entrega da placa ao Luan, o gol mais bonito do Campeonato Paulista, jogador do São Paulo. Na tela. Fala pessoal ligado na TV Gazeta, demorou, mas o homem tá aqui com a gente, ó, Luan. E aí, Luan, tudo bom? Tudo Prazer certo. enorme falar contigo, tô aqui hoje por um motivo muito especial, pedi aqui pro Lucena passar pra mim, ó. A placa, você foi eleito aí, o teu gol, o gol mais bonito do Paulistão 2023. Passar pra você aqui a placa, rapaz, ó. Obrigado. Olha lá, ó, mostra pra galera aí. Homenagem do Mesa Redonda ao volante Luan, jogador do São Paulo, autor do gol mais bonito do Paulistão 2023. Você lembra desse gol aí contra o Botafogo? Claro que lembro. Agradecer primeiro o pessoal do Mesa Redonda aí pelo prêmio. Contrato renovado agora com o Luan, tudo certo? Como é que tá esse teu novo momento? Briga por posição nesse time do Dorival, o negócio tá acirrado aí, hein, rapaz? Acho que muito feliz, acho que muitas coisas foram faladas, mas eu procurei apenas focar aqui no meu trabalho e graças a Deus as coisas foram resolvidas e como você falou, a briga acirrada, acho que eu sempre deixei muito claro que nenhum jogador é mais importante do que o São Paulo. Agora aqui, só entre nós, ninguém tá ouvindo. Qual que é o segredo aí do Dorival, hein, rapaz, pra mudar essa chave? O homem tá até passando ali, ó, ele não vai escutar não. Qual que é o segredo, hein?
acho que o Dorival junto com a comissão, nos primeiros dias passou pra gente que a nossa mentalidade tinha que mudar. Acho que jogadores que estão no São Paulo não tem que se contentar com 1 ou 2 vitórias, tem que estar sempre pensando em ganhar. Então acho que isso que a nossa equipe vem colocando isso em prática. Então te agradecer aí, Luan. Obrigado. Espero que você faça mais gols aí, que a gente venha entregar mais placas aí pra você, então. Se Deus quiser, procurar trabalhar mais para receber mais dessas aqui. Valeu? Valeu, falou. Valeu, Zé Paz, parabéns, Luan. E Muricy, muito, mas muito obrigado pela sua participação aqui no nosso Mesa Redonda. Sempre é muito bom ouvi-lo, né? Você é um cara que fala o que pensa, que não se esconde, muita gente se escondendo, o Muricy não. O Muricy aparece, ele fala o que pensa, você pode concordar ou discordar, mas é um cara na essência. Saudade lá daquela relação que tínhamos com os profissionais da bola, aquela confraternização no final do ano, aquele churrasco, aquelas resenhas, e em breve, assim que possível, que você venha participar com a gente, mas é sempre muito bom tê-lo aqui no Mesa Redonda. Você sabe que eu sou seu fã, gosto muito de você, Muricy. Obrigado, hein? Obrigado, Garrafa, obrigado, Dinei, Biller, André, Chico. Foi um prazer falar com vocês. Estou sempre à disposição aqui para falar de futebol. Estamos juntos. Valeu, irmão. Tchau, tchau. Beleza, beleza, tá certo. Tá aí o Muricy Ramalho falando sobre o futebol de um modo geral, sobre o São Paulo. Na sequência a gente vai falar do Palmeiras, que tá deixando a liderança escapar. O Botafogo do João Ferreira é líder do campeonato, cada vez mais líder. Esquerdo, Ademir da Guia, de corpo inteiro, já virou estátua. Homenagem em vida, mais do que merecida. Quem também operava milagres no Palmeiras, com as mãos mesmo, era Emerson Leão. Mais um grande goleiro nascido no Verdão, segundo jogador da história a vestir mais vezes o manto alviverde. Se você está sendo homenageado, se você está sendo, eu diria assim, elogiado, é porque você deixou um legado. Esse é o maior pagamento que qualquer atleta pode ter pós-atividade profissional. Impressões digitais eternizadas no Palazzo Verde, um museu particular criado por este torcedor apaixonado. Luiz Rossi é craque em valorizar os ídolos que tantas alegrias deram a ele. Aliás, continuam dando. Antes dos Jogos do Verdão tem sido assim, um passeio pela linha do tempo. Mesmo se passando muitos anos, o próprio Leão já está relembrando muita coisa. E isso permanece. Não é uma coisa que passa na carreira da gente e vai embora. Não. Permanece. Nós vamos continuar lembrando tudo isso. Casa lotada de ex-jogadores, admiradores, fãs, Palmeiras por todos os lados e emoção à flor da pele. O jardim suspenso pela paixão, todo dia eu sou campeão. Por música, pros tempos de hoje, tem jogado o Palmeiras de Abel Ferreira. A terceira, quarta, quinta academia que seja, um maestro tão competente quanto esquentado. Tem um gênio perigoso e ele, obviamente, tem que aprender a se controlar. Ele não só prejudica ele, mas principalmente os seus comandados, porque tem nele um líder. E o líder tem que saber os seus limites. De um passado nostálgico para um presente que continua orgulhoso. A mais? Não, acho que o Palmeiras não está em queda de rendimento, como eu vi em vários lugares aí depois do jogo. Acho que perdeu um jogo que o adversário foi melhor. E o jogo na Bahia, no meio da semana, tava assim, os jogadores foram para a seleção. Ué, mas estava na seleção, mas não diz que o Palmeiras tem um grande elenco, um elenco muito forte? Será que o senhor vive falando isso. O senhor... Ué, nossa relação estava tão boa no programa hoje, Mineiro. O senhor Anjo de Luz, eu posso mais falar Eu Satanás. tô adorando isso. Eu posso mais falar Satanás. Me proibido de falar Satanás. Porque diz que traz mal gouro e tal. Então não vou falar mais Satanás. Mas continua me alfinetando. Vou chamá-lo de Lúcifer, que é o anjo de luz, né? Mas eu vou traduzir. Anjo de luz, anjo de luz. Aqui, ó. O senhor sempre ficou puxando o saco desse português, dizendo que ele tinha... era um técnico estrategista que sabia ganhar, é o que era Silvestre imbatível. Que puxa o saco Não, dele. o Silvestre contaminou o nosso anjo de luz.
O Silvestre sim que é o Satanás, né? Ficou lá no vídeo. E aí, você comprou a ideia. Não. E agora o Palmeiras só leva porrada. Você já quer dizer que o Luiz Carlos... Graças a Deus. E você quer saber de uma coisa? Ah. Vai perder agora, na quarta-feira. Vai perder. Nós vamos torcer? Ó, lógico, eu vou torcer em termos de campeonato Nós vamos brasileiro. torcer pra quem? Eu vou torcer pro adversário, o Bolívar. Né? Lógico. Eu tô adorando isso que tá acontecendo. Só não põe. Dinei, É quinta-feira o jogo. Palmeiras tem quinta-feira, tudo bem, Copa Libertadores está bem encaminhado, mas depois ele pega o Atlético Paranaense na Arena da Baixada. Flamengo no Allianz Parque. E depois o Flamengo em casa. Está 8 pontos. Você tá rindo do quê, Dinei? Eu não posso rir, né? Que daqui a pouco vai falar de uma confusão aí. Não, quer que você tá em casa, você pode ficar à vontade. Mas eu tô achando legal, pô. Já perderam 2, pô. Pô, seco pra caramba, não perdia, pô. Agora perdeu um pênalti hoje, pô, vi bem, mas aquela pinga que vocês viram lá, aquele 51, aquele Mundial desse, eu bebi hoje também, na hora que eles perderam. Mas você está fazendo festa só com as derrotas do Palmeiras, porque vitórias do Corinthians estão escassas, daqui a pouco né? a gente já senta o pau nos caras também. Maldinei, vem cá, explica pra mim. Você que já bateu pênalti, você e o Miller, vários pênaltis. O que o Rafael Veiga errou para mandar a bola quase fora do estádio? Tecnicamente, quem fala melhor do que eu, que jogou mais do que eu e fala bem é o Miller. Explica aí, Miller. Não, porque ele mudou o seu modo de bater, ele bateu reto e pênalti, naquela curta distância, não se chuta forte e reto. Você tira a força da bola. Não sei se ele sabe disso, mas tudo bem. É chapado, pênalti é chapado. Se ele bate de chapado, como ele sempre bateu no meio do gol, ele fazia o gol. Não, ele mudou, bateu reto no espaço curto, bem perto do gol, a bola, lógico, não vai pegar a curva e por isso que ela saiu. Ou seja, ele bateu mal o pênalti. Ô Miller, o André Hernan vai trazer uma notícia importante do Palmeiras, segura aí. Eu falei na abertura que o André Hernan tinha uma informação exclusiva e importante dele, que ele vai divulgar aqui no Mesa Redonda, mas a pergunta que eu faço a você é início de campeonato, são 12 jogos, são 8 pontos, o Palmeiras está em 3 frentes, o Botafogo praticamente só tem o Campeonato Brasileiro, tem o Campeonato Brasileiro apenas. Tem a Sula. E a Sul-Americana. Mas, de repente, e o Dexter pode, na janela, dar uma empolgada, o cara tem bala, e reforçar. Que leitura que você faz dessa tabela? O Palmeiras corre risco de Botafogo terminar na frente do campeonato? Eu acho que acredito que o título brasileiro vai ficar nessa turma aí. Inclusive o Botafogo? Inclusive o Botafogo. Até porque, se você pegar a campanha do Botafogo, ele ganhou de todos os grandões favoritos ao título. Ele ganhou do São Paulo, ganhou do Flamengo, ganhou do Fluminense, ganhou inclusive do Palmeiras hoje. Então, é um time que realmente vai brigar pelo título por conta da campanha até agora. Tem muito campeonato pela frente? Tem o segundo turno inteiro pela frente. Eu acredito que o Palmeiras não está em queda livre, não, absolutamente. Perder, lógico, depois de 31 jogos perdeu em casa, quer dizer, muita coisa, pô. Um ano invicto em casa. Quer dizer, é um time muito consistente. Acho que o Palmeiras vai brigar lá em cima, assim como o Grêmio, assim como o Fluminense, Atlético e Flamengo. E o Botafogo também, por conta de tudo isso que eu te falei. O Botafogo venceu todos os favoritos ao título. Quer dizer, é mérito do time dele, mérito do português lá que está fazendo um bom trabalho. E o time do Botafogo é um time jovem, é um time de pegada, é um time que tem qualidade também. Quer dizer, a tal da transição em velocidade, eles fazem como faz o Palmeiras. E hoje as transições do Palmeiras não funcionaram. Por quê? Porque o Botafogo marcou bem o Palmeiras. É claro que, em uma oportunidade, o Tiquinho, que está iluminado, fez um bonito Foi gol. um time eficiente. Mestre, antes do André Hernan dar a bomba do Palmeiras, o Palmeiras tem Atlético Paranaense e Flamengo, ainda pelo Campeonato Brasileiro. O Atlético Paranaense fora e depois o Flamengo em casa. O Botafogo pega o Vasco em casa e depois o Grêmio fora. O Palmeiras tem que se preocupar muito com esse Botafogo ou a questão de tempo o Botafogo sai da liderança, mestre? Olha, eu gostei muito do time do Botafogo, principalmente porque ele tem um desses raros meias armadores da história do futebol brasileiro atual. Me refiro ao Eduardo, que tem assim até uma certa semelhança com o Renato Augusto, né? No seu perfil, na sua maneira de jogar e se posicionar em campo. Acho que o Botafogo vai complicar, mas eu estava aqui me lembrando do São Paulo, do Diniz, né? Que estava lá na liderança até a reta final, com 7 pontos adiante do segundo colocado, e acabou perdendo o título.
Tudo pode acontecer. Muito cedo ainda, né, mestre? André Hernan, ele fica. Andrezinho. Palmeiras está vendendo Giovani, jogador que, quando subiu para o time principal, recebeu uma proposta do Ajax de 100 milhões de reais. E aí a Leila Pereira decidiu não vender. Só que agora o modelo de negócio é um jogador que está perdendo espaço, porque chegaram outros jogadores, tem a molecada da base que está subindo também, que é de uma geração anterior à do Giovani. Então ele ficou sem espaço. Ele está indo para o Al Saad, do Catar. É uma proposta de 9 milhões de euros por 50% do jogador, um contrato de 5 anos. Já está embarcando hoje à noite para o Catar. Olha só, que informação importante para você, Giovani, até o Palmeiras na janela, mas não é da linha de frente, mas é um jogador... Bom jogador. Né? É bom jogador. Bom que o jogador. Palmeiras vinha usando, né, Dinei? Bom jogador. E aí vai perdendo. Imagine, Chico, se o Palmeiras, que tem essa bala toda, tá perdendo jogadores, que pode acontecer com o seu Corinthians na janela. Na janela. Por mas falar... vai vender quem? Mas vai vender quem? Eu ia falar isso, mas vai vender quem lá? Pedro, vai vender o Pedro. Vai vender o Pedro, Vai gente. vender o Pedro. Não sei se vai ir. vender quem lá aqui, Corinthians? Pode ir, Pedro, pode ir. Você viu que a corintianada tá que tá. Você viu que os caras estão afiados. Então vamos pro jogo do Corinthians, mais uma sapatada. Ele conseguiu uma vitória e uma derrota, 3 pontos. Ele entende que há uma evolução com pouco tempo de trabalho. Há uma evolução ou é discurso do Vanderlei? Eu fiz o jogo, né? Eu estava lá no campo, acompanhei o Corinthians, achei o primeiro tempo muito preguiçoso do Corinthians. Parecia que o torcedor do Corinthians, que aliás deu um show lá na Arena da Baixada, precisava acabar o primeiro tempo rápido porque o Atlético estava engolindo o Corinthians. E aí voltou para o segundo tempo, melhorou. Colocou o Juliano, colocou o Fábio Santos e deu uma melhoradinha tímida. Aí o Atlético em cima. Então assim, é uma evolução, mas é uma evolução muito tímida nessa parada aí da data FIFA. Olha, é só você ver o que o Hernan falou, tá certo, porque é só você ver o número de chutes a gol que o Atlético deu e o número de chutes a gol que o Corinthians deu. O Corinthians chutou uma bola em gol. Não deu um chute a gol. Nada, absolutamente nada. Agora, a culpa disso é do Vanderlei Luxemburgo. Porque, na verdade, ele não poderia ter entrado com a dupla de área de defesa que ele entrou, que era o Gil e o Caetano. Porque o Vitor Roque, ele comanda um ataque muito veloz. O Atlético Paranaense, ele tem tudo aquilo que o São Paulo gostaria de ter, que é jogadores de velocidade pela ponta. E é um inferno, os caras correm muito. Bom, o que o Vanderlei tinha que fazer? Seu Vanderlei Luxemburgo, você está ficando velho que nem eu, está desaprendendo. Era só fazer assim. Bota o Gil na quarta zaga, que ele joga bem, e deixa o Caetano correndo atrás do menino lá. Porque o Vitor é rápido, tem 17, 18 anos, o Caetano também. Então, vamos supor, o Caetano não joga, ele não é tão bom assim. Pode ser, mas pelo menos acompanhava o cara, não deixava ele tão solto. Porque depois daquele segundo tempo, o drible que ele deu no Gil, coitado do Gil. Nossa. Pô, caramba, o Vanderlei, arma o time certo. E eu concordo com o Hernan, teve uma evoluçãozinha assim no segundo tempo, mas, enfim, faltou objetividade e gol. Dinei, tá evoluindo, não tá evoluindo? Eu vou te falar uma coisa, eu vou dar euforia, depressão. A depressão é em questão de 90 minutos. Eu vou falar uma coisa, tá tudo errado. O que tá errado, Dinei? Tá tudo errado, tá tudo errado. Eu vou te falar uma coisa pra você. Eu adoro o Vanderlei, foi meu treinador no Corinthians, mas eu acho que eu vou falar uma coisa. Tem jogadores ali que não dá mais pro Corinthians. Quem? Não dá mais. Eu vou falar uma coisa, eu vou falar uma lista aqui, ó. Vai. Se eu sou diretor do Corinthians hoje, do Willi falou, vem aqui, Dinei. Vocês atletas, vocês vão ficar aqui só até o final do ano. Vou falar quem. Gil, obrigado pelo serviço prestado, vou dar uma placa, ídolo. Tchau. Cantilho, pega o beco. Sabe o que é pegar o beco? Vai pra rua. Pega o beco. Rony, pega o beco. Fagner, pô, legal, belo serviço prestado, ídolo, uma plaquinha. Ano que vem também. Com placa. Dá uma placa de ídolo. Placa no beco. Juliano, perna curta, pega o beco. Pega o beco. Ele tem perna curta? Tem perna curta. Toda hora fica com o carção aqui, ó. Fica fazendo assim, não sei que os caras fazem isso. Romero, vou falar uma coisa pra vocês. Meu senhor, belo serviço prestado, mas quem mandou voltar para o Corinthians? É verdade. Vou falar uma coisa. Uma plaquinha, fez o passado legal. Mete o pé. Tem que encostar lá mais que uma Kombi, senão não vai caber todo mundo. Fábio Santos, Espera, Fábio Santos,
serviço prestado, placa. Placa também? Legal. Mesmo que se o Corinthians for campeão da Copa do Brasil, mas no final do ano tem que fazer uma renovação. Tá certo. Tem que fazer uma renovação. Que eu vou falar uma coisa, eu já fui atleta, o Miller já foi atleta. Quando o pessoal já tem muito tempo de casa, já foram muito campeão, o cara já é dono do vestiário, já fica acomodado. O treinador fica com medo de mexer nesses caras. Verdade. Vamos falar português. Claro, tô mentindo, Miller? Não. É que o Vanderlei tem essa costa grande. O Vitor Pereira já não gosta aquele lá da sogra, lá, que esse aí é outro também. Mas ele já estava identificando isso daí, o Vitor Pereira. O Vitor Pereira já estava identificando isso daí. Eu queria ser diretor do Corinthians só nessa fase. Ah, mas você ia ver esse neguinho errando. E o Yuri Alberto? Ah, o Yuri Alberto falou... Dinei, que é isso, Dinei? Ah, pelo amor de Deus, mas é Corinthians, mano. O que foi, Dinei? Pelo amor de Deus. Você acha que não podia ter feito? Põe a imagem do Yuri Alberto. Pelo amor tá de Deus. revoltado com o Yuri Alberto, Dinei? Ah, pelo amor de Deus, pô. Olha lá, Posso falar? Ele pagou a promessa que ele não fazia gol. Qual câmera que eu posso falar aqui? Câmera eixo aqui. Qual é essa câmera aqui? Fecha não, no time. Vou falar uma coisa pra você. Ô, Yuri Alberto, vou falar uma coisa pra você, meu filho. Eu respeito qualquer religião, respeito quem faça promessa. Se você quer fazer promessa, Yuri Alberto, sabe isso aqui? Celular, a mídia do Corinthians, celular, fala pra mim, eu não quero que ninguém grave. Sim. Não quero que ninguém grave. É isso. Isso é fazer promessa. Agora, você fazer promessa de joelheira, e as pessoas aqui, ó, gravando, pra mim isso daí já tá querendo o quê? Aparecer desculpa. Mas respeito suas promessas, filho. Mas da próxima vez, promete pra sabe o quê? Pra fazer gol do título. O Léo Pereira do Flamengo, ele fez esse gesto aí, sacrificial, né, cerimonial. Ele fez isso aí no Maracanã, depois de um título. Depois do aí título. Sim. Aí sim. Aí, Ednei, isso aí. Não, entendeu? eu ia então falar, ele depois fez de um título. Ele fez no momento errado e no lugar errado. No lugar errado. Ninguém está julgando a atitude da promessa, daquilo que ele confia, a religião. É externar publicamente por um momento que é comum. O que eu estou querendo dizer, o Miller, eu ia chegar onde o Miller falou. Falou. Daqui um ano faz o gol do título, Copa do Brasil, você vai lá, vou ajoelhar que foi um campeão do título. Outro que poderia ter feito isso daí foi aquele moleque que fez o gol no Corinthians. Como é que ele chama? Com um ano parado. O Juan. Juan, porque o menino poderia falar Juan assim, Oliveira. Juan Oliveira. Pô, fiquei um ano parado, tive 3 cirurgias, não sabia se ia voltar. Aí tem um propósito maior. Tem um propósito maior. Agora você, jogador do Corinthians, centroavante, você fazer uma promessa por causa de um gol, eu acho que ele poderia fazer qualquer promessa. Sim. O detalhe é não externar. Eu achei que foi desnecessário ali. Desculpa, a partir do momento que eu vi as mídias do Corinthians, ele olhando para as mídias do Corinthians. Peraí, nem precisava fazer ali. No dia seguinte, você ia no CT, você iria no CT e você pagava a promessa sem ter ninguém. É isso, pronto. Chico, você concorda com... assim, só para deixar bem claro pro telespectador, que a gente não tá falando de religião, a gente não tá falando do Yuri Alberto que pode fazer qualquer promessa, todos nós temos o direito. O fato é uma situação comum que o atacante passa, um jejum, e não é só o Yuri Alberto que tá ruim, tá todo o Corinthians mal, reflete no Yuri Alberto, aí ele faz um gol e atravessa de joelho, mas com toda aquela parafernália, a TV do clube mostrando, aí ele chorando. Ele olhando pra mídia. Então, mas aí, Fala, Rafa, Chico. o Dinei matou a charada e o Miller concordou com ele quando eles falaram, se ganha um título, faz o gol do título. É diferente. Tudo bem. Vai lá, atravessa, faz o que quiser, se pendura na ponte Rio-Niterói, ou vai para a Lua, vai para os Estados Unidos, vai dar um beijo no focinho do Mickey Mouse, faz o que quiser. Agora tem que ganhar uma coisa expressiva. Fazer um gol no Santos não tem nada demais, é obrigação dele fazer isso aí. E agora Até porque, vamos dar um exemplo, vamos supor que ele fique mais 10 jogos sem fazer gol. Sim. Aí no 11º ele vai de novo? Vai ajoelhar de novo? E agora, gente, é isso aí. O Vanderlei falou, quando foi perguntado sobre isso, o Vanderlei falou, ele que faça uma promessa por jogo. Tentou descontrair, mas a pressão pode voltar, porque se ele não fizer, vão começar nas redes sociais, você sabe como é que é. E aí, qual é a promessa agora? A pressão pode aumentar. Posso falar uma coisa? Eu já trabalhei com o Vanderlei, já vi muitos jogadores, e eu já fui um deles, que falaram, professor, se a gente fizer um gol hoje, o senhor libera cerveja pra nós? Porra. Dentro do vestiário entre nós.
É isso. Entre nós, a gente falou, professor, nós estávamos numa fase ruim, ele falou, professor, e aí, como é que é? Ele liberava. Como é que é, professor? Se a gente fazer um gol hoje, tá tudo certo? Ele falou, vou pensar. Aí, 2-0 para nós, falou, pode dar cerveja para os caras, mas vocês não querem saber. Era uma promessa também, para que a gente fazer com ele. A dúvida é, o Luxemburgo falou lá no vestiário o seguinte, né? Perguntaram para ele, e fazer o que com a Sul-Americana? Vanderlei disse que ele não é o presidente do clube, vai consultar o presidente, mas ele disse que ele prefere preservar o time titular para o domingo e depois coloca uma equipe mesclada contra o Liverpool. Se vier a classificação para a Sul-Americana, sim. Eu vejo que a Sul-Americana é mais palpável do que a Copa do Brasil. Mas é mentira do Luxemburgo. Ele tá dando um mas gol em todo que time mundo. Titular reserva? Não tem titular, não tem reserva. Ele vai ter que botar o... Qual time titular reserva? Os que estão inteiros ali. Tem que botar para jogar quem tiver melhor. Bota lá quem tiver melhor. Até porque você vai poupar garoto? Isso. André? Não, o Corinthians vai... Com empate vai para a Sul-Americana. Isso. E aí vai o quê? 3 competições. Copa do Brasil, Brasileiro... E o Vanderlei já disse que não tem time para 3 competições. Isso ele tem razão. Mas, Garrafa, posso falar uma coisa para vocês? Ele fala, vou poupar o time, mas cada hora ele muda o time. Eu mesmo sou o time titular do Corinthians, você sabe? Não. Vocês perceberam que a corintianada tá assim. Para dar uma refrescada, vamos pro gol mais bonito da semana? Gol mais bonito da semana na tela, diretor, é isso? Número 1, Luciano do São Paulo contra o Atlético. Estádio do Morumbi, nós vamos escolher o gol mais bonito da semana. Luciano, chapou no ângulo. Golaço, hein? Golaço. Mais uma vez para você por outro ângulo. Gol número 2, Samuel Xavier do Fluminense contra o Atlético Mineiro. Domina de fora da área, bate uma paulada no cantinho, velho. Olha, muita gente na frente do goleirão também aí, né? Vamos lá, gol número 3. Mosqueira do Bragantino contra o Flamengo de fora da área. Vamos ver. Eu gosto de gol fora da área, ó. Pau. E aí? Eu começo com Michele Janela. Pra você, Michele, o gol mais bonito. Luciano do São Paulo. Luciano do São Paulo. Miller. O do Bragantino. Do Bragantino, o Mosqueira. Samuel Xavier, pela dificuldade. Olha só, Samuel Xavier, Luciano e Mosqueira. Dinei. Tô com ele, Mosqueira, Bragantino. Mosqueira, Bragantino, gol de fora da área. Chico. Olha, esse Mosqueira joga muita bola, viu, cara? Marcou 2 gols contra o Flamengo e podia ter feito até mais. Vou voltar nele, Mosqueira. Mestre Alberto Helena Júnior, Luciano, Samuel Xavier ou Mosqueira? Rafinha, pode? O senhor pode tudo, mestre. O mestre botou no Rafinha como voto de protesto. Eu voto no Luciano, mas deu Mosqueira. Mosqueira, o gol mais bonito da semana. Vamos a um rápido intervalo comercial, é isso, diretor? E na sequência eu volto, não sai daí. Um minutinho só, a gente vai e já volta, tá? Tem presentes. Mostra a Michele lá, Kenny. Mostra a Michele. Presentes pra galera do Mesa, Michele. Olha só, primeiro, na sequência do Mesa Redonda, tem Rav Sunny Live Show com a entrevista com o publicitário Walter Longo. E o presente, a bicicleta, junto com todo o kit da RVS Bike, lá da Rosqueira Bueno da Moca, vai para o José Marques Macedo. Ele vai dar esse presentão para o filho dele, que entrega lanches. Então, olha, José Marques Macedo, nossa produção vai entrar em contato com você para você vir pegar esse presentão aqui na TV Gazeta, tá? Legal, tô chegando aqui, vem cá, não, vem do meu lado, eu não quero você trabalhando, vem aqui, esse é meu camereixo, ó, é mostrar o meu camereixo. Obrigado a todo o timaço Gazeta, todo o timaço do Fábio Rolf, todo o nosso time de produção. Miller, muito obrigado, Michele, obrigado, Andrezinho, um beijo, obrigado. Inei, top, é isso aí, obrigado, Chicão, obrigado. Olha lá, Chicão, te amo, Chicão. Amanhã a gente volta, Gazeta Esportiva. Anjo de luz. Vai dar uma olhada, ó. Amanhã a gente volta, Anjo de luz aqui, ó. Tá aqui. Tchau.